Olá, boa noite. Mais uma noite aqui a gente aprendendo juntos, né? Com uma convidada hiper especial, a fonoaudióloga Ana Cíntia. Aguardando aqui. Isso. Olá, pessoal. Boa noite. Oi, deu certo. Tudo bem, Patrícia? Bem, e você, Ana Cíntia? Já estava com Bem, saudade graças dos a Deus. nossos. Já Então, estava com passamos um tempão, né? saudade. Então, É. E aí, como é que você tá? bem, graças a Deus. Vocês aí? Que coisa. Bem também. Ah, então tá Ana bom. Cíntia, Oi. se apresente para o pessoal, porque tá cheio de pessoas novas aqui. Talvez eles não, né? Então, Apresente aí. eu sou fonoaudióloga, né? Trabalho pela prefeitura, né? Trabalhando na clínica PSF. Trabalho em home care. Trabalho também na clínica, no centro neurológico. Né? Trabalho na área de disfagia, na área da linguagem, na área de aprendizagem, com crianças, adultos, idosos, Que bom. todos. Isso é muito bom. Ana Cíntia, nós vou pedir o pessoal aí, ó, para mandar um aviãozinho para todo mundo aí participar dessa live, porque esse assunto dislexia, eu acho que é um assunto que precisa ser melhor conversado, entender melhor sobre ele, porque a gente vê muito desconhecimento das pessoas sobre esse assunto ainda. O que que você E vê, Ana Cíntia? tem. E mesmo porque a dislexia é uma alteração de difícil diagnóstico, né? Porque, na verdade, a criança precisa já estar esse diagnóstico. Né? E muitas vezes pensam assim, a criança não está conseguindo aprender, né? Ainda não está alfabetizada e já mandar para diagnóstico, para dislexia, sem alfabetização é muito difícil, né? Não tem Cortou um como pouco. ver as Não sei alterações. se é a minha internet ou se é a sua, está cortando um pouquinho. Você disse que antes da alfabetização é difícil o diagnóstico, foi isso? Não, sem alfabetizar não tem como dar o diagnóstico. Por isso, o diagnóstico é feito por volta de 8, 9 anos de idade. Foi. Está cortando? Está cortando. O diagnóstico, então, é feito por volta de 8 anos, é isso? Por volta de 8 anos. Ah, E a dislexia é uma dificuldade na alfabetização da leitura e da escrita, né? Então a criança já tem que saber ler, ler mal, mas ler, né? E não é uma doença, né? É um distúrbio, né? Que muitas vezes ocorre devido a alguma lesão durante a gestação ou por hereditariedade. Mas tem tratamento, né? A dislexia não tem cura, mas tem tratamento. Tem como a criança aprender a conviver com esse distúrbio, né? essa foi uma pergunta que o pessoal fez bastante durante esses dias que eu andei postando, se tem cura, se tem tratamento. Então, cura não tem, a pessoa vai conviver com a dislexia a vida toda. Vai Mas tem aprender, né? tratamento, vai aprender, tem tratamento para poder saber lidar com. Isso, com a dificuldade, né? E o diagnóstico é justamente para isso, para pontuar qual é o local de dificuldade da criança, né? Se é nas trocas, se auditivo, se é mais visual, né?
Ana Cíntia, me conta uma coisa. Então, vai ali por volta dos 6, 7, até no máximo ali no finalzinho do segundo ano, início do terceiro ano, a professora vai identificar que o aluno não está acompanhando a turma, né? Na Isso. leitura, na escrita. É, E aí, então, vai chamar a família, vai conversar com a família e pedir para encaminhar para um fonoaudiólogo. isso. Então, Me explica melhor como que é da hora que a professora percebe até a família e depois da família, o que que acontece? Como é que é? Então, primeira coisa que a professora tem que observar, né, que dentro da dislexia, a criança tem que estar fazendo inversões, trocas, substituições, isso durante a leitura e também na escrita, né? Ela faz espelhamento, confusão na leitura, troca madeira por mamadeira, né, perdendo o sentido da frase, do texto. Então, após observar todas essas dificuldades que a criança está tendo e de forma sistemática, né? Porque é comum, na época da alfabetização, a criança ter uma dificuldade, né, na leitura. Aparece sim, só que ela supera rapidamente, né? Ela passa essa fase de forma rápida, o que não acontece com as crianças que têm o distúrbio de leitura escrita. Você percebe que ela não está evoluindo, que ela não está superando de forma rápida. A velocidade da leitura ainda continua bastante lenta, que é um dos aspectos a observar, né? A velocidade de leitura. Geralmente é uma leitura mais silabada. A criança lê e não compreende o que leu. Às vezes até lê sem trocas, mas não compreende, não interpreta aquilo que leu. Né? E uma das coisas também importantes para estar observando é a memória e a atenção, né? A atenção e memória é a base de uma aprendizagem, né? Atenção focada. Quando a gente memoriza, a gente resgata aquilo que tem o conhecimento, né? Para poder colocar em prática. Então, muitas vezes a professora observa que o aluno foi na aula, né? Assistiu a aula, parece que assimilou, né? Aquilo na memória imediata. Aí no outro dia parece que ela nem assistiu a aula, não sabe nada daquilo que foi ensinado no dia anterior, né? Então isso é a memória de trabalho. Ela não conseguiu de forma mental guardar aquilo que foi explicado para ela. Né? Então, dois aspectos é atenção e memória que a criança com dislexia apresenta. E com isso, a criança precisa também fazer o exame do PAC, que é o do processamento auditivo. Porque a maioria das crianças com distúrbio de leitura e escrita, elas vão ter alteração no processamento auditivo. Justamente porque o processo fonológico, a forma como ela escuta os sons, os fonemas, vão estar alterados. Né? Então, o processo fonológico provavelmente vai estar alterado no exame do processamento auditivo. Entendeu? Certo. Aí, então, ela vai fazer o do processamento auditivo, e isso faz com o fonoaudiólogo, né? Faz parte também do diagnóstico, né? Porque você precisa saber qual é a dificuldade da criança. Se a criança tem dificuldade em processar os sons da fala, qual o local? É o local de memória, de atenção, da discriminação, da percepção auditiva. Ai, Laço. E aí depois faz também o diagnóstico clínico, né? Saber quais são os fonemas visualmente semelhantes, P com Q, ou auditivamente semelhantes, que é F com V, X com J, né? Os fonemas auditivos que a criança, se ela tem dificuldade nesses sons. E outro aspecto, porque na verdade a dislexia são várias características que a criança apresenta. Né? Não é porque ela tem uma dificuldade de atenção, memória, trocas na escrita, que ela é disléxica. Não é isso. Né? Por isso que o diagnóstico tem que ser bem feito, porque é um conjunto de características.
né? Normalmente as crianças, elas não gostam de estudar, não gostam de ir para a escola, elas não gostam de ler, têm dificuldade em preencher gabaritos, que mais? São muito Mas, na verdade, desatentos. essa não gostar é porque da dificuldade, né, que eles têm. Aí é um jeito deles não vivenciar aquela frustração que eles passam ali no dia a dia, né, Uhum. Ana Cíntia? Porque É porque, é na muito verdade, difícil para eles. e eles têm uma preferência em atividades que trabalham o corpo, a dinâmica. Agora, se for atividade que tem que concentrar e usar o cognitivo, eles fogem. Né? E são crianças assim, desorganizadas, perde material, o caderno é todo com aquelas, né, dobrados, Dobrinhas. cheio de orelhas. É bom falar também que não é porque ela não consegue, às vezes, ler corretamente, faz essas trocas, que ela não é inteligente, né? A gente vê Não, aí que a inteligência dela não é afetada, né? É só não, uma parte do cérebro que tem uma dificuldade com a leitura e a escrita. isso. Normalmente são inteligência até acima da média, né? Então, Uhum. não pode ser taxada achando, o QI não altera, né? Então, por isso que a criança, sendo trabalhada, ela consegue superar, porque ela vai conscientizar onde é a dificuldade dela. O que está acontecendo? Né? Eu estava atendendo um Uhum. dislexo adulto, ele a vida inteira, hoje ele tem 23 anos. Ele veio porque entrou na faculdade e não está conseguindo acompanhar, né? Principalmente porque é online. Aí ele teve essa dificuldade a vida escolar inteira e eu fiz o exame, né, do PAC, deu alteração no processamento auditivo e nós começamos a trabalhar esse acesso, processo fonológico dele. E ele ficou admirado. Puxa, Opa! caiu aqui. Uhum. E ele ficou admirado como que ele conseguiu viver a vida inteira com essa dificuldade de processar o som, sabe? E ele está assim amando, né? Trabalhar esse processo, né? Do som, dos sons da É fala. uma vida toda, é uma vida de sofrimento, né? É, Pensa ali a adolescência, o tanto que ele sofreu, né? Vendo os é, colegas ali, sempre tem aquela piadinha, né? uhum, isso mesmo. É, então, outra coisa que deve trabalhar também é a memória de trabalho da criança, né? Ensinar a criança os sons verbais, eles são analisados mentalmente, né? A criança manipular os sons de forma mental. Porque normalmente a criança usa a oralidade para poder manipular os sons mentalmente. Quando a gente fala, por exemplo, que significa, soletra para mim a palavra sapo, né? Ela fica S-A, né? Então ela faz o processo oral e mental. Depois, quando a gente faz o Uhum, inverso, sapo, aí ela S-A-P-O. Então ela vai mentalmente e também oralmente, né? Não que seja errado a criança usar a oralidade para poder auxiliar o processo mental, mas à medida que ela vai amadurecendo, ela tem que usar mais o mental do que o oral, né? uhum. E outra coisa que também é muito importante trabalhar é a consciência fonológica, né? A gente tinha falado nas outras lives, Sim. a consciência fonológica é a base de toda a alfabetização, né? Porque justamente o distúrbio de leitura e escrita ocorre devido à alteração no processo fonológico. Então, a consciência fonológica vai trabalhar essa manipulação dos sons da fala, né? Então, a criança vai desenvolver mais rapidamente a leitura escrita, né? Não vai passar Uhum. com tanta dificuldade nesse processo de leitura e escrita. Isso.
Então, como que a professora vai trabalhar esse aspecto, né, da criança? Porque... Voltar aqui um pouquinho. Então, depois que ele conversou com a mãe, né? Fez o exame lá do PAC e tudo, né? Com o fonoaudiólogo. Fez o Aí diagnóstico. volta, diagnóstico, tudo. Teve diagnóstico de dislexia. Aí volta para a professora e aí o que, né? Aí Que a vai. professora tem que ter um contato, né, com a profissional, a criança precisa, Uhum, né, de reforço pedagógico, né, e trabalhar as dificuldades da criança. Aqui eu vou estar falando passo a passo de como que ela vai trabalhar na sala de aula. Só que antes ótimo. disso, eu queria falar o que uma criança precisa ter para ser alfabetizada, porque hoje em dia as crianças estão adquirindo a leitura e escrita muito cedo. E a maturidade para aquisição de leitura e escrita é aos 6, 7 anos de idade, né? Então, antes disso, se for alfabetizada, corre o risco de a criança ter um distúrbio de leitura e escrita, né? Porque ela não tem ainda domínio da consciência fonológica, domínio das noções espaciais, temporais, lateralidade, a coordenação visomotora, as percepções cognitivas, né? Percepção, atenção, discriminação. Então, todo esse Uhum. processo, ela tem que estar bem trabalhada. Então, a professora não precisa preocupar em alfabetizar rapidamente, né? Ela precisa treinar essa criança antes de receber Verdade. a leitura escrita. Então, quais os sinais de alerta que a gente precisa ter para uma criança com predisposição, né, a ter o distúrbio de leitura e escrita? Primeiro, o atraso na aquisição da fala. A criança que tem um atraso na fala, ela pode ser várias coisas, né? A gente também não pode... Toda criança que tem atraso na fala vai ter distúrbio de leitura e escrita? Não. Pode ser N coisas, né? Mas uma delas é a dificuldade de leitura e escrita. A dislexia tem muitos sinais, mas não quer dizer que todas as pessoas que têm esses sinais têm a dislexia, né, Cíntia? Não, ela pode superar e depois desaparecer também, né? Não sei isso, né? Porque também Até que outros... idade, até que idade mais ou menos assim, que é para a gente observar a fala? A criança tem que conseguir falar frases completas, até que idade? Hoje em dia, pela minha experiência, eu estou vendo o seguinte, que há 2 anos a criança já tem que estar falando algumas palavrinhas, formando, às vezes, também frase com 2 palavras. Então, 2 anos e meio, a criança não está falando, eu já peço para procurar um profissional, porque Uhum, já não está dentro do que é esperado, né? E não verdade. tem por que esperar, né? Tem que estimular, passar orientação, ver o que pode ser ajudado, né? E Uhum, depois, isso mesmo. até os 4 anos de idade, a criança já tem que estar com todo o processo da fala adquirido, né? Todos os fonemas, até os 4 anos de idade. Então, a partir de 4 anos, a criança está fazendo trocas na fala, tem que procurar um fonoaudiólogo para corrigir, né? Porque com 5, 6 anos, ela vai estar exigindo mais dela, né? Ela vai precisar de trabalhar a consciência fonológica. E com erros na fala é muito difícil, né? Verdade. Então, tem que corrigir isso também. As trocas na fala, porque a criança que persiste com trocas na fala também é um indício para distúrbio de leitura e escrita. Certo. Dificuldade em memorizar canções, parlendas, poesias, né? Porque nessa fase de 4, 5 anos, 6, vocês introduzem bastante, né? Uhum. Rimas. E a criança, você percebe que ela não consegue completar as poesias, as parlendas, não consegue memorizar. Então, aí já tem que levantar um sinal de alerta aí. Ok. E as crianças têm dificuldade em manipular os sons da fala, quando você trabalha com rima, com aliteração, com sons iniciais.
A criança não associa que toda letra vai formar, todo fonema vai formar sílabas, que as sílabas formam palavras e que palavras formam frases. Ela não consegue associar isso. Então, também tem que levantar um sinal de alerta nisso. Então, são essas características que devem estar bem atentas. Ok. Agora, isso na fase até 4, 5 anos, né? E na idade escolar, quando você percebe quando a criança tem muita lentidão para ler, não consegue acompanhar a turma, né? São aquelas crianças que estão sempre mais Isso, atrasadas. quando você fala no período escolar, porque às vezes as pessoas não entendem, é quando a criança entra ali no primeiro ano do ensino fundamental, né? Para Então, ser primeiro, alfabetizada. isso, para ser alfabetizado. Então, só para falar, porque às vezes, mas meu filho entrou com 2 anos, né? Entrou na Não, escola, mas a gente fala no primeiro ano, que a uhum, gente observa. isso. Aquela criança que tem dificuldade em compreender os sons da fala, né, na consciência fonológica, tem dificuldade em associar os fonemas, né? A velocidade de leitura muito abaixo do esperado, né? Bem soletrado, silabado, e ela não compreende aquilo que lê, e normalmente quando outra pessoa lê, ela compreende, e dela mesma ela não compreende. Muita dificuldade no processo de decodificação dos fonemas, não associa fonema ao grafema. Muitos erros de ortografia, porque além dos erros de leitura, ela também tem muitos erros na ortografia, né? E tem aquela letra também, né, que a gente chama de garrancho, né? Que é a disgrafia. Né? A criança às vezes não entende nem a própria escrita, né? Nem aquilo que ela escreve. Dificuldade na construção de frases, textos, distrai com facilidade, não gosta de fazer dever de casa, né? É uma luta, né, para fazer o dever de casa. Verdade. Então, essas dificuldades dentro na área da alfabetização, quando está sendo A alfabetizado. gente pode dizer que o dislexo, ele se desenvolve melhor oralmente do que, por exemplo, se eu fizer uma prova oral com ele vai se desenvolver melhor ou não? Não, porque existem 2 aspectos de dislexia. Tem a dislexia fonológica e a dislexia lexical associativa. Então, quem é o dislexo fonológico, ele vai ter mais dificuldade auditiva. E o dislexo lexical, mais visual. Então, ele troca mais fonemas visualmente semelhantes. O fonológico, mais auditivamente semelhante. Então, cada um depende da característica que ele tiver, entendeu? Ou pode ser os 2. Tá. Então, Deixa eu tirar outra dúvida aqui. Outra dúvida. Tem assim, que a gente pode classificar em leve, moderado e grave dislexia, é isso? Ou tem Depende. tipos de dislexia? Não, a dislexia Como é que é? depende da quantidade de características que ele tem, a quantidade de erros, a quantidade se ele tem inversões, trocas, substituições, dificuldade na consciência fonológica, depende da quantidade de dificuldades que ele tem, dificuldade no processamento auditivo. Então, quanto mais coisa ele agrega na dificuldade, agora se for leve, ele só tem trocas, inversões, substituições, né? Aí depende do Mas as que ele classificações são essas mesmo? Leve, moderado e grave? é. Dependendo do número de dificuldades que ele tem. Isso. Entendeu? Tá certo. Então, como ajudar uma criança disléxica? Né? Após ter esse diagnóstico, né? Por isso que a gente não deve rotular a criança, achar que todos com dificuldade de leitura e escrita são disléxicos, não necessariamente, né? Então a gente vai trabalhar... E nem todos são iguais, né? Também é bom falar Não nisso. E são, nem todos são iguais. depende da dificuldade que ele apresenta, né? Por isso tem que classificar qual é a dificuldade que ele tem. Dentro do texto, nós vamos estar trabalhando
o assunto antes de dar a leitura para ele. Aí a gente vai ver o assunto, o conhecimento, mostrar o conhecimento daquele texto, um conhecimento prévio, né? Questionar o que fala, né, sobre esse assunto. Aí a gente pode questionar com rimas, com parlendas, né? A gente vai explorar aquele texto, o contexto daquele texto, antes de dar, né? Para ele ter melhor facilidade na compreensão. Né? A gente pode fazer uma lista de palavras difíceis que tem no texto, ou se a criança faz trocas, por exemplo, com fonemas auditivamente semelhantes, F com V, X com J. Então, a gente pode montar um texto onde aparece mais esses fonemas, né? Aí você pode estar trabalhando esses fonemas antes, os fonemas que vão aparecer no texto. Você pode estar fazendo rimas com essas palavras, né? Pode estar fazendo também atividades de pescar a palavra dentro do texto. Tudo isso é conhecimento do texto, antes da criança ler. Para a hora que ela for ler, ela já vai estar familiarizada com o texto e vai ser mais fácil dela compreender. E outra coisa, fazer a leitura compartilhada, né? Cada hora lê um pedaço, lê outro. Na verdade, eu gosto da leitura compartilhada, não só para o dislexo, né? Eu acho... A criança que está sendo alfabetizada, está começando a aprender a ler, é muito importante fazer a leitura compartilhada para ela ver o ritmo que ela precisa ler, a pontuação, né? Isso, muito bom. Outra coisa que é importante, se a criança não entendeu, por exemplo, lê um parágrafo, aí você pergunta, e aí, você entendeu? O que você entendeu? Né? Vai questionando. Aí você vê que ela não compreendeu. Então, vamos ler a frase. Ler por frase. Se lendo o parágrafo ela não entendeu, então lê por frases para ver se ela entende por frases. Né? Ajudar ela a retomar. Leu uma frase, chegou no final da frase, nossa, não entendi nada que eu li. Não, então vamos retomar e ler novamente. Outra coisa que o dislexo faz, ele lê, troca a palavra, ou lê com fonemas, troca fonemas, né? Na palavra, e passa direto, ele não retoma a palavra. Ou ele faz aglutinação, ele vai ler uma frase e lê tudo junto. Né? Não põe vírgula, não põe entonação, não põe sílaba tônica. Né? Uma das coisas que tem que trabalhar com dislexo é a tonicidade das palavras, né? Que ele tem essa dificuldade também. Fazer aquela leitura relâmpago de palavras, você põe várias fichas e a criança lê rapidamente cada palavra, né? Leitura de legendas, karaokê, para a criança estar lendo e cantando, né? Lendo as legendas também é interessante. Procurar no texto as sílabas, fonemas que estão sendo trabalhados, né? Com a dificuldade que a criança tem. Entendeu? Se é os fonemas, se é as trocas, inversões. Dentro Deixa eu tirar outra dúvida aqui. A gente falou em escrever invertido, né? espelhado. Espelhado, Inversões isso, de a palavra é fonema. espelhado. Até quando é aceitável a criança escrever espelhado? Então, o espelhamento ocorre no início da alfabetização. Depois que a criança alfabetiza, ela tem que superar. Não pode mais permanecer no espelhamento. Ela tem que superar, assim como a velocidade da fala, da leitura, a compreensão da leitura. Tudo isso são fases que a gente até aceita no início. Depois ela tem que superar. Entendeu? Então, ela persistiu no erro, é um sinal de alerta. Né? Certo. Fazer a leitura também, de faltando letras, né? Para a criança ler, mesmo faltando letra, dela associar qual letra que está faltando dentro da palavra. Né?
Treinar a ortografia, né, dos fonemas que ela tem dificuldade. Trabalhar palavras semelhantes, por exemplo, zinco, cinco, berço, terço, né, para a criança treinar a percepção auditiva dela. Auditiva. Uhum. Decodificação de palavras ou sílabas embaralhadas, você embaralha letras ou embaralha sílabas para a criança encontrar a palavra, né? É uma forma também de trabalhar. Achar uma palavra dentro de outra, né? Por exemplo, sapato. Qual outra palavra que forma dentro da palavra sapato, né? Pato. Isso. Decodificação de frases embaralhadas. Você pode também dar uma frase toda desorganizada para a criança organizar a frase, ou você pode dar uma frase fatiada para a criança colocar ela em ordem também. Isso trabalha também o processo mental, né, da organização e sequenciação, né, de palavras. Uhum. Ajuda a criança a estruturar o pensamento verbal dela. Né? Ajuda, assim, por exemplo, quando a criança vai contar um caso e não consegue elaborar o pensamento para sequenciar, né, as palavras de forma correta, né? Isso ajuda a criança a organizar o pensamento. Ana Cintia, na verdade, tudo isso a gente trabalha com as crianças dislexia ou não dislexia. Isso. Né? Trabalho. O que eu vejo assim é a intensidade que a gente tem que trabalhar com o dislexo, né? É muita repetição, muito treino, não é isso? Tudo isso que eu falei, vocês trabalham normalmente, né? Uhum. Normalmente. Só que com a criança dislexia, você vai trabalhar dentro da dificuldade dela. Você sabe que a criança troca T por D. Sabe que ela troca P com Q. Então, o texto, ele vai ser basicamente, a maior parte das palavras, com P e com Q. Entendeu? Para aquela criança. Certo. Porque aí eu vou dificultar ela. Porque eu sei que ali ela tem dificuldade, então eu vou jogar a dificuldade que ela tem. Entendeu? Então, eu vou dar um texto com as palavras que ela tem dificuldade. Né? É essa a diferença. Okay. Trabalhar, né, a consciência fonológica. Essa consciência fonológica tem que bater muito na tecla dela. Tem. Como a gente já falou, é a cereja do bolo, né? Sempre não tem como. Sempre que for trabalhar a leitura, né, dentro da frase, se entendeu, com críticas, argumentos, para a criança expressar, porque geralmente a criança com distúrbio de leitura e escrita, ela tem um vocabulário mais pobre. Então tem que botar esses argumentos da criança, né? Ajudar ela a sintetizar o texto, a resumir, né, aquilo que ela leu. Ajudar nessa a importância, eu vejo aí a importância da família nessa parte. A criança não gosta de ler, mas você lê para a criança para que ela possa adquirir o vocabulário, né? Isso. Sentar ali uns 5 minutos e ler um texto, pegar um livro, cada dia ler um capítulo, não sei, uma página. Mas é muito importante essa ajuda da família, né? Porque às vezes na escola não sobra tempo suficiente para fazer esse tratamento, nem no tratamento, né? Com Na você. verdade, então, quem vai despertar e aguçar o interesse da criança por leitura escrita é a família. Né? Então, os pais têm mesmo que ler. E são leituras que despertam o interesse da criança. Não adianta você pegar um livro que a criança não quer. Então, primeiro você tem que ver qual o livro que vai despertar o interesse da criança. Né? Então, se a criança gosta de determinados tipos de leitura, assunto, então você vai pegar aquele, né? E vai lendo, né? Vai lendo, depois lê compartilhado. E outra coisa, para despertar melhor, é bom ter um livro assim com mais gravuras, porque a criança tem distúrbio de leitura escrita, a hora que ela vê aquele tanto de letra para ler, ela desanima. Né? A gente tem observado. Desiste. Então, às vezes, começando com a leitura mais simples, menores,
e gradativamente vai aumentando, né? E é bom ter figuras, porque à medida que ele vai lendo, ele vai associando a figura, vai ajudando na interpretação Isso. dele. Uhum. Vai Então, fazendo aquele mapa mental ali, né? isso. Então é importante a figura, né? Uhum. Isso. E na dificuldade ortográfica, né? Trabalhar a escrita, né? A criança tem que trabalhar as regras gramaticais. Então, o que que a gente vê? Quando a criança está sendo alfabetizada, todas têm erros de ortografia, né? Justamente por não ter Sim. domínio das regras gramaticais, né? Mas a Uhum. gente percebe que a criança, rapidamente, ela também supera essa dificuldade, né? Dentro das regras gramaticais. E o que não acontece com a criança com distúrbio de leitura e escrita? Ela persiste nos erros gramaticais, né? Ela não consegue memorizar as regras, né? E a hora que você vai ver, tá tudo também baseado na memória, né? Uhum. De não conseguir memorizar, né? Então tem que Verdade. trabalhar sistematicamente as regras, as dificuldades, né? Da criança. Sempre dando ênfase também na memória de trabalho, né? Que é o, o a associação da imagem mental, né? Dos fonemas, dos grafemas. Né? Porque a Uhum. criança com distúrbio de leitura e escrita, ela tem muita dificuldade em leitura silenciosa. Você pede a criança para ler silenciosa e ela não entende nada do que leu, né? Ela precisa ler alto para ela entender, né? É por isso que às Ah, vezes o dislexo tem que fazer uma prova mais separada, porque ele precisa ler alto. Ler silencioso para ele não assimila, né? Justamente porque ele precisa da oralidade para ajudar a auxiliar o processo mental, né? Da memória de trabalho certo. dele, né? Do resgate da Hum, memória de trabalho. Então, aí isso também tem que ser trabalhado, a imagem mental dos sons. tá certo. E trabalhar rimas, trava-línguas, parlendas. Tem que trabalhar, né, bastante essas leituras, né? Para a criança fazer esse É. jogo fonológico, né, dos sons. Né? Uhum. Dar uma leitura para ele onde repete muitas palavras também ajuda na memorização, né, na compreensão. Entendi. Ana Cíntia, a Hum. gente falou ali você falou do que deve observar. Essa identificação precoce, né, antes da alfabetização, o que que você me fala? Alguns sinais, né, porque identificar não vai ter como, né, mas são aqueles sinais que você falou, né, da, da criança ter demorar a falar, a dificuldade com as musiquinhas, não é isso? Uhum. É porque, na verdade, a criança que apresenta dificuldade, né, de aprendizagem, logo a mãe quer levar para um especialista, né, para ver. Acaba que ela leva Uhum. no neurologista, faz o exame de P300 e vai, né? Até que aí, por exemplo, se não achar que é déficit de atenção e hiperatividade, não é autismo, não é TOD, não é transtorno só de atenção, então acaba que depois vai ver, pode ser dislexia, né? Então, na verdade, começou a ter a dificuldade, já começa a investigar, né? Já começa Verdade. a ver o que pode ser É, trabalhado, né, na criança. Atenção, memória. Né? hoje perguntaram se tem como tratar em casa. Difícil, né? Muito difícil. Tem que ter um especialista, né? Para trabalhar esses sons, né? O processo fonológico. Mesmo porque se toda criança disléxica tem dificuldade no processamento auditivo, a gente trabalha com treinamento auditivo, né? Um trabalho mais especializado, né? Onde a gente vai trabalhar o processo fonológico da criança de forma específica, né? A família vai ajudar bastante, né, nesse processo. Tem várias coisas que, né, como
É, fazer leituras uhum, compartilhada, tudo dentro de casa, estimular, pode até aprender os sons, né, mas é muito importante ter esse acompanhamento do especialista, né, Ana Cíntia, isso, para porque orientar e levar para o caminho certo, mesmo para não porque deixar nada passar ali despercebido. a gente, eu particularmente, oriento as mães, passo atividades para a criança fazer em casa para reforçar, né, as atividades durante a Uhum, semana e vai fazendo essa evolução em terapia, né? Então, os pais acompanham isso. muito de perto na terapia, né? Elas Uhum, vê o processo, né, de evolução da criança. E é um apoio, né, que certo. os pais têm Isso. nesse processo. Porque a família também sofre, né, com isso aí, porque vê ali os outros coleguinhas todos lendo, né, e o filho ficando ali um pouco para trás, e a gente sofre ver que o filho está sofrendo, né? Uhum. E aí essa ajuda do especialista já ajuda não só a criança, mas também a família, né, a superar todo mundo junto, essa Uhum. dificuldade aí. Isso, Porque porque tem tratamento, né? tem, a hora que a criança percebe, conscientiza qual é a dificuldade que ela tem, ela vai começando a amadurecer, né, esse processo Uhum. e aos poucos ela vai superando, né? Então tem que fazer a terapia, tem que procurar o especialista mesmo. Ana Cíntia, você vê muita adolescente e adulta aí sem saber que tem dislexia? Como é que é? Assim, em consultório eu tenho poucos, né? Mas são as crianças Uhum, que os pais, né, levam. Mas esse ano duas pessoas já adultas me ligou perguntando se podia fazer o teste do processamento auditivo, porque tinha muita dificuldade de memorizar, de entender o que as outras pessoas falam, tem dificuldade de entender piadas, porque as pessoas têm dificuldade no uhum. processamento auditivo, têm dificuldade em entender piadas, ou entender uma história que o outro está contando, né? Justamente por esse processo mental fonológico. Então, a gente vê Se a que pessoa hoje não rir da piada agora, todo mundo vai ficar pensando se tem sexo. Né? verdade. Ai, ai. Só para descontrair, não é bem assim, não. Caiu aí a conexão da Ana Cíntia. Deixa eu ver se vai voltar. Caiu a conexão dela. Vamos ver se ela volta aqui. Deixa eu ver se ela vai voltar aqui para a gente continuar. Eu acho que não. A internet dela deve ter caído lá. Pessoal, mas eu acho que é isso mesmo. Então, a dislexia tem tratamento. É, qualquer dúvida aí, entre em contato, né, com um especialista e um fonoaudiólogo. A Ana Cintia, ela é ótima. Chama ela aí também no direct, conversa com ela aí, pergunta ela o que pode ser feito, né, que eu tenho certeza que ela vai orientar e dar um caminho para vocês. É, a gente ia postar aqui, ela me passou um questionário para o adulto, né, responder, para tirar as dúvidas se tem ou não, né, para ver se ele pode ser um provável dislexo. Ah, ela voltando aqui. Oi, Voltou. caiu aqui. Eu estava aqui falando do questionário que você me mandou. Você quer falar sobre ele, do adulto? Então, eu não tô com o texto aqui. Você tá com o texto aí?
Não, tá no celular e eu tô usando ele. Mas assim, fala sobre ele, como é que é, e depois, se alguém tiver interesse, eu disponibilizo o teste, se você me autorizar. Pode disponibilizar o teste o teste não, aquele testamento que eu É, passei. isso. Aquele testamento você pode postar, né, para as pessoas fazerem, né, como que fica a pontuação quando você pode ter se você não colocar a pontuação correta. Oi. Oi, Ana Cíntia. Será que sou eu? Oi, tá aí? Pode falar. Acho que voltou. Se não tiver a pontuação correta, perde totalmente o sentido do contexto, né? Então, como é importante, né, a pontuação dentro de um texto. É isso que eu ia falar. Uhum, tá. E aquela hora que eu estava falando sobre as pessoas que estão procurando, né, que têm a dificuldade, Uhum, né, fazem o teste do processamento auditivo e vê realmente que tem a dificuldade fonológica, né, a dificuldade fonológica do processamento dos sons da fala, né? Aí a gente faz o tratamento. Nossa, tá falando demais. oi. Vamos ver se vai firmar aqui pra gente finalizar. Olá. Eu acho que não vai voltar. Pessoal, eu vou disponibilizar aí qualquer dúvida que vocês tiverem ficado, manda pra gente, manda pra mim ou pra Ana Cíntia, que a gente vai estar respondendo aí nos stories ou pelo direct mesmo vocês, tá bom? Qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato com a gente. Ana Cíntia, voltou? Tchau. Sim. Então tá, tchau. Eu só tô falando que eles para entrar em contato com a gente Tchau. aqui. Qualquer dúvida, a gente vai responder eles no Stories ou no direct aí. Pode entrar aí e conversar com a gente, tá bom? Então, Foi um tchau. Mais prazer uma vez, mesmo. muito Tchau. obrigada. Fica com Deus, tá bom? Até mais. Também. Tchau. 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 Tchau.